E agora vamos chamar as companheiras da DS que vão dividir a fala, a companheira Vanessa e a companheira Regina. Bom dia, companheiras. Eu quero saudar essa plenária linda, em nome da minha delegação do Pará. E também quero saudar a mesa, em nome da ministra Márcia. Eu me chamo Vanessa, como eu falei, vim lá do Pará para contribuir aqui com esse encontro maravilhoso. Então, a gente traz duas bandeiras que são fundamentais, que a gente entende que são fundamentais para o partido. Uma, que é a questão da política do cuidado, né? Ela precisa abranger a divisão sexual e social do trabalho. A reprodução. O governo do PT, ele precisa investir pesado na questão das creches, da educação infantil e na política educacional, que esteja vinculada à integralidade. E isso, ministra, é importante a gente poder contar com o Ministério das Mulheres, né? Porque isso é de fundamental para a vida das mulheres. A segunda seria reafirmar o feminismo e as lutas feministas, né? A gente não pode fugir das nossas pautas, a gente não pode se esconder das nossas pautas como pautas fundamentais, que é a questão do aborto, da livre reprodução das mulheres. Então, nesse sentido, é fundamental que o partido, em suas diferentes áreas de atuação do parlamento, no Poder Executivo e em suas ações internas, sejam coerentes, no sentido de garantir que as mulheres não tenham suas vidas e corpos controlados pelo aumento da pressão para que atendam a um determinado padrão estético e não podendo decidir livremente sobre seus corpos. Bem rapidinho, eu vou passar para a minha companheira. Obrigada, Vanessa. Cadê o povo do Norte, que vem muito forte sempre? Companheiras, eu quero começar saudando aqui as companheiras das forças políticas, todas que estão aqui na mesa, Militância Socialista, Avante, Socialismo em Construção, Resistência Socialista, Articulação de Esquerda, Esquerda Popular e Socialista, Movimento PT, CNB, mas também queria dar uma saudação especial para as companheiras do PT Sem Medo de São Paulo, para as companheiras do Campo de Esquerda do Ceará, que construíram conosco também um grande processo de lutas. E queria dizer que, se por um lado a crise do capitalismo coloca as nossas vidas em prol do lucro, nós, mulheres feministas, construímos a resistência a partir do momento em que nós colocamos a vida como centro da nossa organização. Nós colocamos a vida no centro quando nós dizemos que nossos corpos não são mercadoria. Quando nós dizemos que nós não vamos nos render às empresas, às multinacionais, e que o PT é um partido sem patrão, isso significa dizer que esse partido não tem dono e que a gente não se vende por dinheiro nenhum para ninguém. E esse espírito socialista de fundação do PT é algo que nós, mulheres do PT, temos que também ter o trabalho de resgatar. Acho que a gente precisa avançar nesse processo, que é o processo da organização das mulheres do PT. Porque nós temos muitas pautas que para nós são muito caras. Eu disse ontem no microfone para o presidente Edinho e repito aqui, 50% para nós é o mínimo, é o piso, não é o teto. É inadmissível que a gente tenha diretórios em que a gente tem indicações de companheiras e essas indicações tenham que ser retiradas porque passou dos 50%. É inadmissível porque essas mulheres são indicadas, porque elas são as dirigentes do processo político. Elas que estão no cotidiano, carregando as caixas, conversando com as comunidades, atendendo todas as demandas daquela militância e construindo o partido no dia a dia. E nós precisamos olhar para essas mulheres, porque essas mulheres são as mulheres dirigentes do PT, desde o município até a nacional. E a gente sabe que a gente sofre em todos esses processos para conseguir se afirmar e para conseguir afirmar a política das mulheres do PT. Então, eu queria dizer que, para isso, não é uma mudança burocrática, companheiras, que vai resolver a nossa vida. Infelizmente, se fosse fácil, a gente botava uma cláusula no estatuto e resolvia todos os nossos problemas. Nós precisamos fazer um movimento de unidade.
nós precisamos fazer um movimento coletivo em prol de todas as mulheres do PT, para que a gente consiga reafirmar que a nossa representação política, ela precisa ser qualificada. E precisa ser qualificada no sentido de que todos e todas os petistas têm que ter compromisso com a pauta feminista, têm que ter compromisso com a pauta do socialismo e têm que ter compromisso com uma ética de militância que entenda que nós não podemos cometer violências no interior do partido e que nós estaremos mudando essa cultura a partir do momento em que eu não precise que apenas as mulheres falem dentro do que aquilo que nós acreditamos da política feminista. Mas somos nós, as mulheres aqui, que vamos formular qual é a política feminista do PT. Queria dizer, então, que esse processo de unidade, ele é um processo de convergência, mas ele, sobretudo, foi possível porque foi um processo de movimento. Para concluir, eu queria dizer que eu sou de uma geração, que em 2015, quando eu estava começando a minha militância, um dos primeiros grandes atos do feminismo que eu participei foi a Marcha das Margaridas. E aquilo me marcou muito porque eu consegui ver as jovens mulheres que militavam comigo na universidade, lado a lado com as trabalhadoras do campo, com as trabalhadoras do movimento sindical, com os movimentos populares, construindo uma pauta única para as mulheres do país e defendendo as mulheres dos campos, das águas, das florestas e das periferias dessa cidade. E eu queria dizer, que nós temos muito orgulho de estar construindo esse processo de unidade, porque ele é um processo que faz parte de um movimento político de reafirmação de um feminismo popular, de um feminismo socialista, de um feminismo petista. Muito obrigada, companheiras. Obrigada, DS. Vanessa e Regina.